Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando nessa sexta-feira, dia 28 de fevereiro de 2025, último dia do mês de fevereiro, vamos adentrar ao mês de março, amanhã, justamente com o jogo do Flamengo diante do Vasco pela semifinal do Campeonato Carioca, versão 2025. Porém, antes da gente trazer o giro de notícias do Mengão, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. O Flamengo fez ontem a sua penúltima atividade em preparação para a partida primeira da decisão contra o Vasco pela semifinal do Campeonato Carioca de 2025. Não custa lembrar que o rival do Flamengo no jogo de amanhã, pela semifinal do Carioca, venceu apenas 2 jogos dos últimos 30 clássicos que disputou contra o Flamengo. Considerando esse recorde e a rivalidade referente aos 13 principais clubes do país, esta é a maior freguesia entre clássicos brasileiros atualmente. Como funciona o futebol do Flamengo hoje em relação às escolhas dos jogadores para uma partida? Como é que o Felipe Luiz e seu staff definem quem são os jogadores que vão para a partida? Hoje em dia, todos os departamentos do Flamengo se reúnem antes das atividades para definir quem treina, quem joga e quais serão as dinâmicas usadas nesse treinamento. A comissão técnica do Flamengo também participa dessa reunião para opinar naquilo que acredita ser o certo, além da presença de todos os médicos também. Deixando claro, meus amigos, aqui que Pedro, o nosso centroavante que está aí liberado para a preparação física do Flamengo, apesar de estar fazendo parte do aquecimento juntamente com o restante do grupo de jogadores, ele não está reintegrado ao grupo de jogadores, e sim integrado à preparação física do clube, para só depois de cumprido todo o planejamento traçado para que ele possa voltar e voltar bem ao time do Flamengo, ele possa ser definitivamente reintegrado ao grupo de jogadores principais do Flamengo. Diferente do que tinha sido anunciado anteriormente, a arbitragem da primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca diante do Vasco será de Bruno Arleu de Araújo e não de Wagner do Nascimento Magalhães, que comandará a segunda partida no próximo sábado, dia 8 de março. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro confirmou que 38.500 ingressos será a carga disponível de ingressos para o clássico Vasco e Flamengo amanhã, sábado, no estádio Newton Santos, pela semifinal do Campeonato Carioca. O Vasco vai ficar com os setores norte, em torno de 2.000 lugares, e mais o setor oeste. O Flamengo vai ficar no setor sul, também 2.000 lugares, e mais o setor leste. Sobre o treino específico de ontem, nada definido sobre o provável time ou até quais jogadores estarão disponíveis e relacionados, justamente porque a partida se realizará no gramado sintético do estádio Engenhão. Especula-se que por conta dessa utilização do gramado sintético, os jogadores que vierem de lesão, casos de Juninho e de Alexandro, não vão para a partida, voltando só na partida de volta da semifinal contra o Vasco no Maracanã, no próximo sábado, dia 8. Diferente dos casos de De La Cruz, que tinha um corte no pé, e também de Ayrton Lucas, que tinha uma pancada no joelho, que não vem de lesão e provavelmente estarão sendo opção ao treinador Felipe Luiz para o jogo de amanhã contra o Vasco. Por tudo isso, Felipe Luiz faz hoje, sexta-feira pela manhã, a sua última atividade em preparação para o clássico, onde deve definir não somente o time titular, como também os jogadores que serão relacionados para a partida. A primeira partida da semifinal de Vasco e Flamengo no Carioca de 2025, no estádio Engenhão, neste sábado, será realizada às 17 horas e 45 minutos
e terá segurança reforçada. Serão 670 policiais militares do BEP, sendo o BEP, para quem não sabe, é batalhão especializado em policiamento de estádios, né? Sendo 600 homens do BEP e mais 380 seguranças particulares contratados. Então, um contingente aí de quase 1.000 pessoas cuidando da segurança e dos torcedores de Flamengo e Vasco que estarão presentes lá no Engenhão. O Flamengo, nessa semifinal contra o Vasco, defende uma invencibilidade de 6 anos sem perder em semifinais do Campeonato Carioca. A última vez que o Flamengo sofreu uma derrota em semifinal, nessa fase de semifinal, foi em 2018, quando perdeu para o Fluminense por 1-0. Como opinião minha, com machismo meu, eu acho que o time que Felipe Luiz pode trazer como titular amanhã pode ser este: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Dela Cruz, Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e Plata ou Luiz Araújo. Para mim, esse é o provável Flamengo. Depois de 2 vitórias consecutivas, o Sesc Flamengo, o vôlei feminino do Flamengo, que chegou ao final da 8ª rodada da Superliga Feminina ocupando a 5ª posição, restam agora 3 jogos para terminar a fase de classificação e iniciar-se a fase de mata-matas. O Flamengo ainda joga contra o Minas, fora de casa, no dia 14 de março, joga contra o Praia Clube, também fora de casa, no dia 18 de março, e encerra a participação na fase de classificação, jogando em casa no Rio de Janeiro contra o Mackenzie, no dia 21 de março. Ainda falando de vôlei, o Sesc Flamengo tenta, com todos os recursos que tem, cobrir a proposta da levantadora canadense Bree King, que ela tem lá da Liga One nos Estados Unidos de vôlei, tentando manter a levantadora canadense por mais uma temporada no voleibol do Flamengo, o que, vou dizer com muita sinceridade, é muito difícil o Flamengo tentar não deixar a Bree King ir para a Liga One, lá do voleibol dos Estados Unidos. O Racing Clube da Argentina, que ontem venceu o Botafogo dentro do Engenhão, dando um baile no Botafogo, vencendo por 2-0, e sendo campeão da Recopa Sul-Americana, usou suas redes sociais ontem para agradecer ao Flamengo por ter cedido as instalações do CT Ninho do Urubu para que o clube argentino pudesse realizar os treinos enquanto esteve na cidade do Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo, repito, onde venceu por 2-0 e se tornou campeão da Recopa Sul-Americana. A delegação do Flamengo, que disputará a Libertadores Sub-20 em busca do bicampeonato da categoria, embarcou ontem para Assunção e ontem, quinta-feira, com 2 desfalques confirmados. Dos 18 inscritos pelo Flamengo na competição, o Flamengo só viajou com 16, pois Iago e Wallace Ian estão servindo ao time profissional do Flamengo a pedido do treinador Felipe Luiz, né? E amanhã, o Flamengo chegou ontem à Assunção do Paraguai e ontem à tarde já treinou, já deu movimentação aos jogadores para a estreia que acontece amanhã, sábado, às 19 horas, lá em Assunção do Paraguai, com transmissão do Band Esportes e também do Sport TV 3. Então, Flamengo e Olímpia amanhã às 19 horas. No caso, dose dupla de Mengão, porque às 17h45 tem Vasco e Flamengo no Engenhão e às 19 horas temos Flamengo e Olímpia na estreia da Libertadores Sub-20, da qual o Flamengo defende o título, pois é o atual campeão. O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, acompanhado do diretor-geral do clube, Paulo Dutra, esteve na sede da CBF em visita de cortesia ontem, quinta-feira, ao presidente Edinaldo Rodrigues, onde foram presenteados com camisas da seleção brasileira. Aí o BAP tentando fazer o meio de campo com a CBF, né? Nada tarde para dar uma puxadazinha de saco na CBF. O meio-campista Carlos Alcaraz, emprestado pelo Flamengo ao Everton da Inglaterra, com obrigação de compra, fez ontem diante do Brentford a sua segunda partida como titular do time inglês, o que
diminui para 4 o número de partidas para que o Everton se obrigue a contratá-lo por 20 milhões de euros. Lembrando que o cumprimento dessas metas não é só jogar como titular. Basta também ele jogar 45 minutos de uma partida, que já conta como parte do pagamento dessa meta. O Alcaraz, nesse momento, já cumpriu 30% das metas pré-estabelecidas para que o Everton seja obrigado a comprar o Alcaraz por 20 milhões de euros. A reformulação do Departamento Médico do Flamengo em 2025 também envolve uma mudança de filosofia no combate a prevenções de lesões. O clube comprou um aparelho mais moderno de ultrassom, que ainda vai chegar, e contratou também o médico Bruno Rassel, médico ultrassonografista e também radiologista, para ir 2 ou 3 vezes por semana ao CT Ninho do Urubu e fazer o acompanhamento através dessa ultrassom dos jogadores rubro-negros. O Volta Redonda, semifinalista do Campeonato Carioca, que vai enfrentar o Fluminense na outra semifinal, recebeu proposta do time tricolor para levar a partida de volta da semifinal contra o Fluminense para o Maracanã e não no Raulino de Oliveira. A proposta do Fluminense é que o Volta Redonda ficasse com 70% da arrecadação da partida. Porém, o Volta Redonda recusou. A diretoria do clube da cidade do Aço entende que não seria justo nem com sua torcida, nem tampouco com os jogadores que buscaram conquistar essa vantagem de fazer o segundo jogo dentro do Raulino de Oliveira, lá na cidade de Volta Redonda. Hoje, meus amigos, sexta-feira, às 20 horas, no Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, o Flamengo Basquete volta às quadras do NBB 24-25, enfrentando o Pato Basquete, partida que marcará a estreia do técnico argentino Sérgio Hernanes como técnico do Orgulho da Nação. A Flá TV transmite essa partida ao vivo para todo o Brasil pelo YouTube. A negociação Thiago Maia, Inter, Santos e Flamengo, ela está na dependência da apresentação por parte do Santos ao Flamengo das garantias bancárias solicitadas pelo rubro-negro para assegurar os pagamentos às parcelas vincendas que acontecerão. As parcelas que o Internacional devia, elas continuarão sendo devidas, porém, agora pelo Santos. Porém, o Flamengo quer a garantia de que vai receber integralmente essas parcelas no vencimento. Flamengo corretíssimo. A Conmebol, meus amigos, já começou a planejar os detalhes da Libertadores da América 2025. Mesmo ainda estando na etapa preliminar da competição, a entidade sul-americana inicia a busca por opções para a grande final do torneio em 2025. Nesse sentido, 3 cidades brigam para receber a decisão da Libertadores no ano de 2025. Brasília, Montevidéu e Lima, capital do Peru. A expectativa é de que a Conmebol anuncie a sede da decisão nas próximas semanas. Brasília e Montevidéu já haviam sido apresentadas como candidatas e ganharam agora a concorrência de Lima, no Peru, como também provável sede da finalíssima da Libertadores 2025. Ontem, quinta-feira, o CT Ninho do Urubu foi local para que Agustín Rossi, nosso goleiro argentino do Mengão, realizasse um sonho. O camisa 1 do Flamengo recebeu uma visita toda especial, na qual conheceu pessoalmente o ex-goleiro do Flamengo, também argentino, campeão do mundo em 78 pela seleção portenha, Ubaldo Fidjol. O ex-goleiro argentino que marcou época com o manto sagrado rubro-negro. Então, um abraço para esses 2 argentinos que colocaram o nome deles na história do Flamengo. A Supercopa Feminina de Futebol, torneio que abre o calendário nacional do futebol feminino, começa na próxima sexta-feira, dia 7. A TV Globo acertou com a CBF um acordo para esse ano de 2025 que prevê exclusividade de transmissão do torneio em todas as mídias, sendo até 4 jogos na TV Globo e todas as 7 partidas no Sport TV, entre as quartas de final, semifinal e final da competição. O Flamengo, presente na Supercopa Feminina de Futebol, estreia contra o Real Brasília dia 9 de março,
às 16 horas, com transmissão da TV Globo e também do Sport TV. Para finalizar esse vídeo de informações do Flamengo, eu lhes digo que Arrascaeta, se entrar em campo amanhã, ao entrar em campo amanhã contra o Vasco da Gama, na semifinal do Carioca, vai completar 300 partidas vestindo o manto sagrado rubro-negro, mais um recorde alcançado aí pelo craque da camisa 10 uruguaio, Jorge André Arrascaeta. Outra informação, Bruno Henrique tem 98 gols marcados com a camisa do Flamengo. Se amanhã contra o Vasco ele marcar 2 gols, chegará à marca centenária vestindo o manto sagrado rubro-negro. Meus amigos, as notícias do Flamengo nessa sexta-feira são essas. O Flamengo que treina daqui a pouquinho, né, no CT Urubu, encerrando assim as atividades para a partida de amanhã contra o Vasco da Gama, pela semifinal do Campeonato Carioca versão 2025. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.